Olá, tudo bem com você? Para facilitar a dinâmica da leitura do nosso desafio da jornada do ano bíblico, hoje especialmente iremos fazer o resumo de Josué capítulos 21, 22, 23 e 24. Cada tribo havia recebido a sua porção. Segundo as suas famílias, receberam o cumprimento da promessa feita aos patriarcas. A tribo de Levi, porém, não teria herança, mas receberia cidades para que nelas habitasse e o espaço aos arredores para os seus animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandamento do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Josué 21, verso 3. No final do capítulo 21, mais precisamente nos 3 últimos versos, encontramos a confirmação de tudo quanto o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó e à sua descendência. A Bíblia é bem clara ao afirmar que nenhuma das promessas de Deus falhou. Como Deus é maravilhoso, não é verdade? Nada aconteceu diferente do que ele havia predito. As boas palavras do Senhor tiveram cumprimento exato na história de seu povo e continuará tendo até o final dos tempos, quando Jesus voltar para vir nos buscar. Nossas promessas às vezes são falíveis e deficientes, mas as promessas de Deus são infalíveis e perfeitas. Em Josué capítulo 22, Josué chamou os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassés para abençoá-los e despedi-los para casa. Josué 22, verso 6. Conforme havia prometido, assim o fizeram. Estiveram lutando junto às demais tribos na conquista da terra prometida, a terra de Canaã. Não desampararam seus irmãos, mas tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor. Josué 22, verso 3. A bênção do Senhor os acompanhou de volta para o lar, e, ao atravessarem o Jordão, edificaram para si um altar grande e vistoso. Josué 22, verso 10, a fim de servir de testemunhas às futuras gerações. Houve grande alvoroço entre as tribos do outro lado do Jordão, que julgaram ser aquele monumento um altar muito estranho, uma afronta contra Deus. Entretanto, antes mesmo de declarar guerra, eles tiveram uma sábia atitude inicial. Enviaram representantes das tribos junto com o sacerdote para interrogar as 2 tribos e meia acerca daquele duvidoso monumento. Aquelas tribos, na verdade, assim como serviam ao Senhor do outro lado do Jordão, desejavam servi-lo da além do rio. O Jordão fazia separação entre as 2 tribos e meia e as demais tribos de Israel, e poderia ser motivo de divisão entre o povo de Deus. O altar junto ao Jordão, Josué 22, verso 10, seria um memorial às futuras gerações que, mesmo separados pelas águas e distantes de Siló, onde ficava a tenda da congregação, não deixariam de fazer parte da nação eleita de Deus. Aquele altar representava o amor que aquelas tribos tinham pelo Senhor e pelos seus próprios irmãos. Mesmo separados pelas águas do Jordão, não deixariam de ser um só povo que adoraria o único Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Terminado o período de guerra, Israel desfrutava do repouso que o Senhor lhes deu de seus inimigos. Sendo já de idade avançada, Josué reuniu todo o povo em uma santa convocação e lhes dirigiu palavras de ânimo e de advertências. Muitas foram as dificuldades encontradas no tempo de guerra, mas problemas diferentes e até maiores poderiam surgir no tempo de paz. Sabendo disso, o idoso líder deixou para Israel conselhos de inestimável valor, relembrando os grandes feitos do Senhor e sua inegável fidelidade. O fato de não mais precisarem estar em constante estado de alerta era recompensador. Por outro lado, a tranquilidade e o conforto reservam males que, se não reconhecidos e evitados, podem gerar consequências tão devastadoras
quanto uma zona de conflito ou até mesmo de guerra. As expressões usadas por Josué, esforçai-vos e empenhai-vos, Josué 23, 6 e 11, nos dizem que temos uma parte a desempenhar como povo eleito de Deus. Há uma resposta que precisamos dar ao Senhor como prova de nosso amor e de nossa lealdade para com o Senhor Deus Todo-Poderoso. As promessas de Deus são seguras e fiéis e nenhuma delas falhou. Josué 23, verso 14. A despedida de Josué marcou a renovação da aliança entre Israel e o Senhor e a sua firme resolução de servir ao Senhor com toda a sua família. Conforme a autoridade que por Deus lhe foi conferida, Josué provou que sua liderança excedia a dos monarcas da terra de Canaã. Introduzindo seu discurso, o último discurso que fez, com um claro e sonoro, assim diz o Senhor. Josué 24, verso 2. Nenhum destaque pessoal ou conquistas particulares serviram como tema. Nenhuma homenagem que pudesse exaltar a criatura em lugar do Criador pôde ter lugar naquela assembleia solene. Dirigindo-se ao povo com as cãs da experiência, Josué dispensou falar de suas próprias palavras e, com temor e tremor, foi pela última vez usado por Deus como seu porta-voz. Que grande e sublime responsabilidade repousava sobre o servo de Deus, sobre Josué. Josué sentiu o maior peso de quando liderou os exércitos de Israel em batalha. Estava diante de um conflito que arma nenhuma pôde resolver, o conflito pela conquista dos corações. Através de seu testemunho de fidelidade, deixou o legado de uma família entregue à vontade de Deus. Mas sabia que isso não seria suficiente se o povo não erradicasse por completo a idolatria do meio de Israel. Ao descrever a história de Israel desde o seu início, o Senhor desejava promover no coração de cada filho e filha o seu reconhecimento e gratidão. Imprescindíveis, é claro, para o crescimento e o aperfeiçoamento do caráter dos filhos de Israel e o nosso caráter também. Sendo a geração que desfrutava a herança da terra prometida, que dava início a uma nova fase na história do povo de Deus, selar um compromisso de integridade e fidelidade em servir ao Senhor resultaria em um forte impacto às futuras gerações. Que a semelhança de Josué, eu e você possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. Em tempos de crise familiar, distorção de valores e ídolos modernos, como povo de Deus, somos chamados para fazer a diferença. Não há maior desafio hoje do que manter a chama do altar da família sempre acesa. E nesse grande conflito, não há estratégia melhor e mais eficaz do que a dos joelhos dobrados no chão e um coração contrito a Deus. Precisamos orar pelos nossos filhos e, acima de tudo, ser exemplos e uma influência salvífica na vida de cada um deles. Eles precisam ver que somos homens e mulheres de Deus. Graças a Deus, concluímos a leitura do livro de Josué. Josué foi um brilhante líder militar e uma forte influência espiritual, mas a chave de seu sucesso foi a submissão a Deus. Quando Deus falava, Josué obedecia. Que a obediência de Josué sirva de exemplo e modelo para mim e para você. Amanhã iniciaremos a leitura do livro de Juízes. Tenha um dia abençoado!